De acordo com o relatório divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mesmo após o prazo final para a regularização dos lixões, mais de 20% deles estão em situação irregular aqui em Goiás. Por isso quero chamar agora o Alexandre Paes, que tem mais informações desse assunto. Oi, Jordeval, uma boa tarde para você. Pois é, como você disse, é cerca de 20,3% dos municípios goianos que não deram entrada no processo de destinação do lixo, ou seja, eles não fizeram a solicitação do licenciamento para o encerramento do lixão. Isso tudo faz parte do programa Lixo Zero, que está sendo instituído aqui pelo governo do estado de Goiás e que está sendo implementado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é a SEMAD, justamente para fazer toda a destinação adequada desse resíduo sólido, para a gente evitar vários fatores de contaminação do solo que prejudicam principalmente as condições de vida e saneamento básico das cidades que tem aqui em Goiás, ou seja, de todos os 246 municípios goianos, cerca de 20% deles não fizeram esse licenciamento adequado. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a Renata Ribeiro, gerente de regionalização de resíduos sólidos da SEMAD, ela está aqui ao nosso lado. Renata, a gente começa perguntando, esses municípios que não fizeram isso, podem sofrer algum prejuízo ou também estão prejudicando, de certa maneira, o meio ambiente? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre, tudo bom? Esses municípios continuam depositando em lixão, que foi a tratativa dada até então, para os municípios goianos, e sim, gera danos ambientais, tanto que prejudica solo, nascentes, água subterrânea, gera risco de contaminação à saúde da população, porque não tem o controle dos resíduos que estão sendo recebidos nesse local, mas estão sendo feitas ações para que esses municípios regularizem o quanto antes a situação deles. A gente tem sempre feito reuniões, entrado em contato com esses municípios para auxiliá-los nesse processo. Dentro do programa Lixão Zero, ele foi dividido em várias fases. Qual que é a fase que a gente está atualmente, considerando que essa parte de licenciamento se encerrou em agosto do ano passado, né? Encontramos na fase de transição, em que as ações são realizadas pelos municípios para destinar corretamente os seus resíduos para aterros licenciados. Nessa fase, o prazo que os municípios tiveram foi até 2 de agosto e eles têm que comprovar, então, para a gente, quando solicita o licenciamento de encerramento de lixão, que estão destinando corretamente os resíduos para aterro licenciado e que tomaram medidas para cercamento da área do antigo lixão e controle e monitoramento ambiental dessa área, além da implantação do programa de coleta seletiva. Em linhas gerais, então, são esses municípios, ou seja, cada cidade do interior do estado, ele tem que criar um tipo de licença, entrar com pedido de licença para que tenha uma empresa que cuide de tudo isso, ou no caso, assim como tem Goiânia, pode estar entrando com um pedido de licenciamento e a própria cidade fica... E a destinação para ecopontos ou até mesmo cooperativas de reciclagem? Então, o resíduo ele deve ser destinado para aterros licenciados. A gente tem no estado 3 aterros particulares licenciados e os demais 14 municipais. Então, o aterro sendo licenciado, ele pode mandar os seus resíduos para essa empresa. No caso de ecoponto, de transbordo, na verdade, ele vai destinar esse resíduo temporariamente, que vai ser coletado e destinado finalmente para um aterro licenciado. Então ele pode fazer sim, municípios que estão mais distantes, às vezes população menor, eles conseguem colocar em um município em que fique boa logística para atender mais de um transbordo e frequentemente é feita essa coleta, a fim de reduzir custo com transporte. Mas a destinação final tem que ser em aterro licenciado. E no caso da continuidade, então, dessa não obediência ao licenciamento e ao programa Lixão Zero, de que maneira que a fiscalização da SEMAD vai agir? Isso pode gerar também multas para as prefeituras e municípios que não atenderem esses requisitos? Os municípios podem sofrer sanções, previstas na legislação, e as fiscalizações ocorrem sempre, a SEMAD sempre faz fiscalizações para que tenha o atendimento da legislação ambiental. E a gente entende também que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo de transição das prefeituras, de muitos secretários dessa orientação. Então a SEMAD sempre manteve e mantém esse canal aberto para o diálogo e para a orientação, para que a gente adeque e auxilie os municípios a resolverem essa situação o quanto antes. Renata, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Só para deixar claro para quem está de casa nos assistindo, então, esse faz parte do programa Lixão Zero, que foi instituído pelo governo do estado. Esses municípios, então, 20,3% dos municípios
municípios que não fizeram a adequação precisam se adequar para não sofrer penalidades, como se fossem multas pela não obediência desse licenciamento. E tudo isso faz parte do debate, principalmente para levar a melhor qualidade de vida, no quesito de fazer a reciclagem dos materiais que são recicláveis, destinando eles para as cooperativas que também são de importância, de grande importância para a população que trabalha com a separação desse resíduo e tem a renda familiar em cima disso. E em segundo ponto, fazer o aterramento adequado do lixo doméstico para evitar a contaminação de lençol freático, que também é um grande abastecedor aí e mantedor de nascentes, de rios, lagos e até córregos que a gente tem esparramados em todo o estado de Goiás, viu? Eu volto com você no estúdio.